Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da Elbo para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2023. Informamos a todos os participantes que este webcast está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Destacamos que, para quem precisar da tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone Globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos também que os participantes verão e ouvirão o webcast durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje realizar alguma pergunta ou necessite de ajuda, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webcast, relativas a perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Elbo, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para Henry Borenstein, presidente da companhia. Por favor, Henry, pode prosseguir. Boa tarde a todos que acompanham a teleconferência de resultados da Elbo. Junto com o nosso diretor, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Roberval Toffoli, e com Marcelo Bonanata, nosso diretor de vendas, estamos aqui para falar sobre os resultados da companhia referente ao terceiro trimestre de 2023. Encerramos mais um trimestre com indicadores operacionais e financeiros positivos e estamos colhendo os frutos da nossa estratégia. Durante o período, realizamos o lançamento de apenas um novo produto, o Elbor Open Mind, cujo VGV total líquido soma 278 milhões de reais e já alcançou 32% de unidades vendidas. Em relação às vendas totais, somamos no acumulado do ano 1,1 bilhão de reais, sendo que desse valor, 89% corresponderam às unidades prontas e em construção, resultado da estratégia adotada no período que focou na venda do seu estoque. Vale destacar que o projeto Fazenda do Itapetí ganhou o Prêmio Master 2023 na categoria profissional Soluções Urbanísticas, e este é o 12º Prêmio Master que a Elbor conquista. Antes de encerrar, gostaria de mencionar que realizaremos neste final de semana mais um evento Só Elbor Tem em São Paulo. O mesmo evento já foi realizado previamente nas cidades de Mogi das Cruzes e Curitiba simultaneamente no último final de semana de outubro. Seguimos confiantes na estratégia de reduzir o nosso estoque de unidades prontas e em construção e continuamos focados na melhoria contínua dos nossos indicadores operacionais e financeiros e subsequente à nossa desalavancagem. Agora, o Roberval Toffoli e o Marcelo Bonanata vão apresentar os principais dados operacionais e financeiros da Elbor. É com vocês, Roberval e Marcelo. Obrigado, Henry. Boa tarde a todos que nos acompanham. Gostaria de iniciar com os destaques desse trimestre no slide 3, onde podemos ver que as vendas brutas totais alcançaram 395 milhões, uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano passado e 8% superior em relação ao trimestre anterior. Cabe destacar que 76% das vendas correspondem à comercialização de unidades prontas e em construção, e apenas 24% a unidades de lançamentos. Em relação à velocidade de vendas, o VSO total alcançou 13,2%, um aumento de 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior
e em linha com o apresentado no mesmo período do ano passado. Passando para os destaques financeiros, a receita líquida totalizou 324 milhões, apenas 3% inferior em relação ao segundo trimestre desse ano e um aumento de 22% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O lucro líquido consolidado foi de 45 milhões nesse trimestre e a parte atribuível ao controlador atingiu 8,5 milhões, correspondendo a uma margem líquida consolidada de 13,9%. Por fim, gostaria de destacar a redução do endividamento em 6,4% na comparação com o segundo trimestre de 2023 e a redução expressiva do nosso cash burn em 82% na comparação com o mesmo período do ano anterior e redução de 70% na comparação com o trimestre passado. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, que irá falar sobre o desempenho operacional. É com você, Marcelo. Obrigado, Roberval. Obrigado, Henry. Boa tarde a todos. Começamos pelo primeiro slide, mostrando o nosso land bank. Nosso land bank geral e potencial da companhia hoje um total de 11,8 bilhões de reais, sendo 7,8 parte Elbor, estimado. São 36 projetos que perfazem esse VGV de land bank. Vale destacar que 76% está localizado na cidade de São Paulo e 19% na região metropolitana, que também vem de encontro à estratégia da companhia nos últimos anos. No slide seguinte, nós mostramos como é que fica distribuído o nosso land bank em relação na cidade de São Paulo, e a gente apresenta aqui, e fica muito claro geograficamente como os nossos terrenos são muito bem postados, né? Um VGV potencial de 9,1 bilhões na cidade de São Paulo, parte Elbor 5,9. A gente sempre teve um land bank de qualidade, fica claro isso, terrenos muito bem localizados, próximo de metrô, terrenos com qualidade ímpar, né? Projetos como o W, projetos como o Artefato, na rua Doc Lobo com Lorena, aqui no Itaim, na Leopoldo, Couto de Magalhães, e hoje no nosso land bank temos produtos no Higienópolis, nos Jardins, Vila Nova. Então, só aqui ratificar sempre o nosso land bank e o que a gente tem de principal, né? Que na incorporação tudo acontece a partir da compra do terreno. E a gente se dedica muito a isso e por isso que a gente se orgulha muito de ter esse land bank de absoluta qualidade. No slide seguinte, a gente apresenta aqui os lançamentos do terceiro TRI. O primeiro lançamento, um novo lançamento que nós fizemos foi o Elbor Open Mind. O Elbor Open Mind fica na rua Enxovia, ali na região da Chucre Zaidan, muito próximo do shopping Morumbi. Esse terreno é um terreno que a gente tem dentro da companhia desde 2010, um grande terreno que a gente veio aqui como uma reserva de mercado e guardando para um momento oportuno, com um projeto adequado a ele, e isso aconteceu. Lançamos nesse terceiro trimestre, são 390 unidades, temos 32% vendido, e aqui vale se destacar, né? É um projeto muito parecido com o nosso Elbor Wide, ele foi inspirado, né, até pelo nosso Elbor Wide, que é um grande sucesso na Rebouças, e é um produto compacto, né? Existe em São Paulo muito questionamento de produtos compactos, estúdio, um dormitório. A Elbor tem um estoque muito pequeno, quase nada dos produtos de estúdio e compacto, porque a gente preza primeiro pela localização e por projeto diferenciado. Esse é um projeto que tem a marca do Convém embaixo, que é a nossa parceria que nós temos com a HBR, dando ao térreo a simples fachada ativa, uma grande alternativa para quem vai morar ou quem vai alugar. O investidor, ele vê projeto e não simplesmente
uma unidade de estúdio, um dormitório. Então, as vendas aqui, elas traduzem mais uma vez o que a gente se empenha tanto em levar um bom terreno, um projeto até ele. E vale destacar também o nosso Fazenda Itapetí, que nós soltamos uma parte, mais 100 lotes aí. Eu só queria dizer que nós, quando idealizamos e fomos lançar o Fazenda Itapetí, que foi no terceiro trimestre do ano passado, nós fizemos um faseamento comercial. Ele não tem um faseamento próprio físico, mas sim um faseamento comercial. E a gente vem aqui a cada mês, a cada trimestre, colocando aos poucos oferta para gerar cada vez mais demanda. Ele vem com uma velocidade cruzeiro muito boa, a gente vem cada vez mais conseguindo ganhar preço e vendendo muito bem. Então, só queria destacar que a gente acabou fazendo, no faseamento que nós idealizamos, a gente está até fazendo de uma maneira um pouquinho diferente para que a gente possa gerar cada vez mais demanda. No slide seguinte, a gente vai falar das vendas contratadas. Nós totalizamos 395 milhões no terceiro trimestre de 2023, 8% acima do segundo trimestre de 2023 e 16% abaixo do terceiro trimestre de 2022. E eu gostaria de destacar porque nós tivemos essa queda de 16%. Principalmente por conta do lançamento que nós tivemos do Fazenda Itapetí no terceiro trimestre de 22. E com o lançamento do Fazenda Itapetí, as vendas elas se elevaram bastante. Mas eu acho que o mais importante é que a gente vem no ano com uma velocidade muito equilibrada e com esse aumento em relação ao segundo trimestre de 23. Nos 9 primeiros meses, comparativo de 23 com 22, teve uma queda de 5%, muito por conta do terceiro trimestre de 22, por conta do Fazenda Itapetí, mas eu queria que os senhores observassem que a gente teve 58% a menos de lançamento em relação aos 9 primeiros meses de 2022. Isso vem de encontro à estratégia que a companhia adotou desde o início do ano, de lançar menos, de se resguardar em relação ao mercado, um juro tão alto, do jeito que estávamos, começou uma queda de juros, mas ainda os juros mais elevados. Como a gente tem um estoque de qualidade, passamos o ano se dedicando a esse estoque e as vendas consistentes que nós temos quase pura e total do nosso estoque. Então eu gostaria de destacar, mesmo que teve uma pequena queda nos 9 meses, mas a diminuição de lançamento preserva a companhia e eu acho que vem de encontro a estratégia muito bem adotada por nós. Você quer fazer algum comentário, Henrique, sobre? Não, acho isso mesmo, Marcelo. Acho que você abordou muito bem. Enfatizou bastante que a estratégia nossa adotada aí esse ano, desde o fim do ano passado, era reduzir lançamento, focar na venda de estoque em construção e estoque pronto, justamente para a gente conseguir aí chegar na nossa desalavancagem aí da empresa. Muito bom. No slide seguinte, a gente aborda aqui o VSO, né, a venda sobre oferta. A gente tem um aumento de VSO, 1 ponto percentual relativo ao segundo trimestre de 2023. E vale se destacar, eu acho que é muito importante a gente observar que o nosso VSO do terceiro trimestre de 2023 ele é igual ao terceiro trimestre de 2022, sendo que em 2022 nós vendemos mais do que 2023. Então quer dizer o seguinte, eu vendi muito bem porque eu tinha de oferta, né? Então acho que isso é uma coisa importante. A gente vendeu um pouco menos, mas o meu estoque diminuiu. Então eu preservei a minha velocidade de venda. Acho que isso é super importante. E para finalizar, acho que o Henrique falou na introdução, nesse final de semana vai acontecer mais uma edição. Nós já passamos de 100 edições, é o maior evento de estoque do Brasil, que é mais uma edição, a última edição do ano do Soil Bortem. Nós realizamos há 2 semanas atrás esse evento na cidade de Mogi das Cruzes e Curitiba, mais um sucesso em cada uma dessas localidades, e esse final de semana, amanhã dia 11 e no domingo dia 12 estaremos aqui na Faria Lima
recebendo nossos clientes para mais, com absoluta certeza, mais um sucesso e fechar com chave de ouro esse ano difícil, esse ano desafiador, mas um ano principalmente falando em vendas, falando em realização, muito satisfatório do que a gente pensava. Roberval, acho que é com você agora, dos dados financeiros. Obrigado, Marcelo. Vamos agora passar para os resultados financeiros que encerraram o terceiro trimestre de 2023, com números que reforçam a retomada no crescimento sustentável dos resultados da companhia. Então, passando agora para o slide 12, apresentamos a evolução da receita líquida, que no acumulado de 9 meses totalizou R$ 929 milhões, apresentando um crescimento de 34% em relação ao acumulado dos 9 meses de 2022. Já no terceiro trimestre, a receita foi de 325 milhões, um aumento de 22% quando comparado ao terceiro trimestre de 2022 e uma queda de 3% na comparação com o segundo trimestre deste ano. Agora, no slide 13, vemos que o resultado bruto vem melhorando gradativamente e registrou no terceiro trimestre de 2023 R$ 94 milhões, com margem bruta de 29% e margem líquida de 13,9%. Essas margens representam a tendência e melhora nos resultados, demonstrando a evolução da participação nas vendas dos produtos do novo ciclo, em que os projetos novos que estão sendo construídos e lançados possuem margens mais robustas, enquanto os projetos antigos, com margens mais comprimidas, estão em processo de redução no estoque. Podemos identificar também uma melhora na margem bruta no acumulado do ano, que alcançou 28,1% versus os 27,6% registrados nos 9 meses de 2022. Já a margem bruta do legado foi de 13,6% e a do novo ciclo 28,8% nos 9 meses deste ano. Agora, no slide 14, vemos que a margem a apropriar, que alcançou 31,4%, representou uma leve alta de 0,3 pontos percentuais se comparados com o trimestre anterior. E a receita a apropriar totalizou 466 milhões no terceiro trimestre, mantendo assim um nível alto e demonstrando uma tendência positiva para os próximos trimestres. Passando para o slide 15, observamos que no terceiro trimestre de 2023, as despesas gerais e administrativas apresentaram uma queda de 1,9%, vis-à-vis o mesmo período do ano anterior, e uma redução de 7,6% quando comparado ao segundo trimestre de 2023, demonstrando assim, mais uma vez, o nosso compromisso com o controle das despesas da companhia. Agora, no slide 16, apresentamos o lucro líquido da controladora, que foi de 8,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, uma alta de 20,6% na comparação com o trimestre anterior. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, houve uma queda de 15,7%. A queda é registrada pela redução dos resultados nos projetos, onde a parte Elbor é mais representativa, concentrado principalmente nos produtos do legado. No acumulado do ano, o lucro líquido do controlador somou um valor de 22 milhões de reais. Agora, no slide 17, mostramos o endividamento total da companhia no terceiro trimestre de 2023, onde a dívida total registrou uma redução de 6,4% na comparação com o segundo trimestre de 2023.
Vale destacar aí que tanto os empréstimos como os CRIs e CCBs imobiliários sofreram uma redução considerável de aproximadamente 10% em ambas as linhas, sendo que o único acréscimo da ordem de 2% foi observado na linha de financiamentos de obra, em linha com o ritmo das obras em andamento. Agora, no slide 18, temos a dívida líquida da Elbor, que no terceiro trimestre representou 72,8% do patrimônio líquido consolidado, uma redução de 0,9 pontos percentuais ao segundo trimestre de 23, demonstrando que a estratégia da companhia vem dando resultado e começa a dar seus primeiros passos rumo à desalavancagem. E, por fim, no slide 19, o quadro mostra uma queima de caixa na ordem de 27 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 82% vis-à-vis o mesmo período do ano anterior e uma redução de 70% quando comparada ao trimestre anterior, decorrente da redução de endividamento que já explicamos. Bom, esses eram os pontos que gostaríamos de destacar. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Agora vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Novamente, temos uma pergunta aqui do Herman Lee, do Bradesco BBI, e do Marco Antônio de Carvalho. As duas perguntas sobre o mesmo tema, a gente gostaria de unificá-las aí para poder responder. A do Herman, eu vou ler aqui. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Queria mais cor sobre o processo de desalavancagem da empresa e como estão as entregas. A do Marco Antônio, boa tarde, gostaria que a administração abordasse a questão das entregas que ocorrerão neste quarto TRI de 23 e em 2024 e seu reflexo para a melhoria de capital da Elbor. Bom, vamos lá, boa tarde, obrigado aí pelas perguntas. Falando um pouquinho das entregas, né? Estamos no mês de novembro e só esse mês a Elbor vai fazer 3 entregas, tá ok? Então são 3 entregas em novembro, uma entrega no início aí de dezembro e uma em janeiro. Então nesse curto período de novembro até janeiro, vão ser aí 7 empreendimentos sendo entregues, né? Então isso também tem a ver com a estratégia nossa, obviamente, de desalavancagem, né? Então a companhia, desde o início do ano, a gente tomou por postura segurar os lançamentos, focar na venda de estoque em construção, principalmente em construção que está sendo entregue agora. Então, até a pergunta do Herman, né, para dar um pouquinho de cor na questão da desalavancagem, a desalavancagem ela vai vir e vai acontecendo, né? Esse trimestre a gente já pôde ver que teve uma redução significativa, principalmente nos empréstimos e nos CRIs, fruto aí de venda, né, de estoque, venda aí de apartamentos também em construção, e o próprio cash burn, né? O cash burn saiu de um ano atrás de 150 milhões de reais num TRI para 27 milhões, né? Então isso já indica uma tendência, que é a tendência da dívida começar a diminuir de acordo com as entregas desses empreendimentos. E vale destacar que a gente tem empreendimentos grandes para serem entregues, que tem uma geração de caixa muito grande, como, por exemplo, o W, né? Que a obra está sendo finalizada e ele teve, né, Marcelo, esse ano, ele foi uma grata surpresa, ele teve uma boa velocidade de vendas, então ficamos muito satisfeitos aí com a performance do W esse ano. Resumindo, a desalavancagem da Elbor, o grande ano, vai ser o ano que vem, porque fora essas entregas que eu comentei, tem muita coisa para ser entregue no ano, contando esses empreendimentos mais os outros do ano que vem, são por volta de 16 empreendimentos sendo entregues. Então, a gente acredita que com isso a gente vai conseguir aí
voltar a alavancagem da Elbor a níveis que a gente sempre trabalhou e níveis desejados. Não sei se vocês querem complementar com alguma coisa, ou Berval, Marcelo. Só complementando que essas entregas agora, no final do ano, elas vão refletir na nossa desalavancagem para o início do ano, porque a gente tem um processo de repasse e tal, mas esse trimestre já está demonstrando essa tendência de alavancagem, que com certeza vai se solidificar aí durante o ano de 2024. E aí, só complementando, né, o que você está dizendo, dos empreendimentos a serem entregues, vale se destacar também que a maioria deles que nós estamos entregando está com um nível de estoque muito baixo, né? Então, a maioria muito bem vendido. Isso também vem aí de encontro com a desalavancagem, porque quando você já tem o seu empreendimento vendido, você vai repassar, vai voltar o dinheiro para o caixa. Então, a maioria dos nossos empreendimentos que a gente vem entregando também com um nível muito baixo de estoque. Não, e também complementando, né, Marcelo? Esse final de semana vamos ter mais uma edição do Só Elbor Tem, e a gente está muito aí numa expectativa muito grande, muito boa. A gente tem certeza aí que a gente vai fazer um bom final de semana e um bom mês de vendas, que, mais uma vez, vai nos ajudar aí na desalavancagem. Com certeza. Bom, mais uma pergunta do Marco Antônio. O aumento de potencial construtivo dos terrenos localizados em São Paulo, capital, impactará a margem bruta em que magnitude em termos percentuais aproximadamente? Bom, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá, né? Onde a gente está hoje, né? O plano diretor de São Paulo ele foi aprovado e estamos, nesse momento, na discussão da lei de zoneamento. Então, até aqui a companhia, no próximo trimestre, com certeza, depois que a lei de zoneamento for votada, e aí vai estar sacramentado os mapas, ou seja, os potenciais construtivos dos terrenos, a companhia possivelmente ela vai fazer um deparo, mostrar para o mercado o ganho que a gente teve em VGV dos terrenos que estão dentro de casa. Mas o que eu já posso adiantar? A grande maioria dos terrenos, ele ganhou no mínimo 20% de potencial de área de vendas, porque existe agora a cota de solidariedade, ou seja, você faz uma outorga, mas você tem um benefício de 20% na área de vendas. Temos alguns terrenos também que teve o benefício cumulativo, que são os terrenos de HIS e HMP, como a gente tem, por exemplo, o terreno do Butantã, no Alvarenga. E também temos um terreno que ele poderá, né, mudar de zoneamento, porque é um museu, ele poderá virar um eixo, e se isso acontecer, ele dobra o potencial. Mas o que a gente não gostaria aqui é de comemorar antes da gente ter a lei de zoneamento sacramentada. Mas, no mínimo, esses 20% de solidariedade, isso já está sacramentado, isso a gente já pode contar como certo. Ok? Vocês querem falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Mais duas perguntas aqui do Marco Antônio, que eu vou juntar em uma. Então, vamos lá.
Como eventos subsequentes, qual o VGV comercializado nos eventos Só Elbor tem realizados em Mogi das Cruzes e em Curitiba? Em termos de VGV comercializado, os valores reportados referentes ao quarto TRI de 21 e quarto TRI de 22 foram muito fracos em relação aos outros trimestres. Qual seria a expectativa em termos de VGV comercializado para esse quarto TRI de 23? Marco Antônio, primeiro eu queria agradecer pelas perguntas, mais uma vez. Dizer para você que eu não posso falar de valores absolutos, eu vou afirmar para você que nos dois eventos, tanto de Mogi como de Curitiba, eles foram acima da nossa expectativa e da nossa meta. Tá? Então, nós performamos nos dois empreendimentos acima dos nossos objetivos, que está fazendo com que, já emendando na sua outra pergunta, com que o nosso quarto trimestre ele seja, sim, acima do quarto trimestre de 21 e 22, que ficou muito parado e dependendo de lançamentos a serem feitos no final do ano, que é uma característica do nosso setor. E esse ano, eu vou dizer para vocês que a gente como está muito focado em venda de estoque, a gente deve ter um lançamento para fazer ainda esse ano, agora no final de novembro, mas a nossa performance toda ela está toda moldada no estoque. Então, com certeza absoluta, nós vamos estar acima dos dois trimestres, tanto de 21 como de 22, e os eventos de Mogi e Curitiba foram muito bem, e tenho certeza absoluta que no trimestre que vem eu vou estar falando para você que o de São Paulo foi tanto quanto. Uma pergunta aqui do Gabriel Mazanti. Boa tarde, pessoal. Poderiam comentar sobre as expectativas para o Só Elbor tem? Obrigado. Olá, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Acho que o Henry até deu uma adiantada. A expectativa para o Só Elbor tem aqui de São Paulo, que vai acontecer neste final de semana, sábado e domingo, 11 e 12, é muito positivo. Tá? É muito positivo. A gente mede isso diariamente, a gente faz um represamento de 15 dias e a gente vem medindo, sentando com as equipes de venda, vendo todo o pipeline que nós temos para o evento e o pipeline está acima da nossa expectativa. Então, com certeza absoluta, a gente deve ter um evento muito positivo, vendendo estoques, empreendimentos que vão de ticket de 350 a 400 mil, até tem coisa pintando, eu não falei para ele ainda, ele vai ter coisa aí me cobrar, tem coisa até de alto padrão de 10 milhões aí pintando. Então, assim, a gente tem muita coisa dentro do pipeline. Pela primeira vez nós vamos fazer aqui, não vai ser na nossa sede, mas é no prédio que nós estamos aqui na Faria Lima, vamos esperar todo mundo. Então, a expectativa é muito positiva e com certeza a gente vai conseguir mais um belo final de semana. Você quer comentar alguma coisinha? Alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a expectativa é muito boa e quem quiser comprar imóvel, é bom comparecer aqui que vai ter coisa boa, né? Porque só a Elbor tem, né? É isso. É isso aí. Agora uma pergunta aqui do Daniel. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Com relação ao novo plano diretor, existe alguma previsão da Elbor nesse sentido? Boa tarde, Daniel. Se eu entendi, primeiro, obrigado pela pergunta. Se eu entendi, você quer saber como está essa questão do plano diretor e o impacto aqui na Elbor, né? Então, o plano diretor ele foi aprovado, como todos nós soubemos, né?
E agora a gente está discutindo, está sendo discutida a lei de zoneamento, perfeito? Então, até o início de dezembro, a gente vai ter certeza do que vai acontecer com o zoneamento na cidade de São Paulo. E como eu já adiantei anteriormente, no nosso Land Bank, a gente vai ter alguns benefícios, como, por exemplo, a cota de solidariedade, que você tem 20% a mais aí de área de construção, né, de aproveitamento, obviamente pagando uma outorga onerosa. Existe também alguns terrenos aqui dentro de casa que a gente vai ter um benefício cumulativo, né, no caso dos HMPs e HIS, e também temos um terreno importante aqui na companhia, que ele está também na lei de zoneamento, ele está numa mancha de possível ganho de potencial, ou seja, vai mudar o zoneamento. Só que a gente não quer adiantar nada nesse momento, porque ainda falta terminar essas discussões aí que está tendo da lei de zoneamento. Muito possivelmente, no primeiro tri do ano que vem, isso já está sacramentado e a gente vai ter aqui a tranquilidade de demonstrar o que vai acontecer no nosso Land Bank. Mas posso te adiantar que o Land Bank ele vai aumentar, sim, o potencial. Mais uma pergunta aqui do Ademar De Lazari. Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados. Seria possível abrir algumas informações sobre a alocação do lucro ao não controlador que vem crescendo a cada trimestre? São, por exemplo, projetos mais recentes ou específicos? Ademar, obrigado pela pergunta. Na verdade, essa alocação maior para o não controlador, ela está muito ligada às nossas vendas do estoque pronto, que são projetos mais antigos, onde a participação da Elbor era menor. Então, a tendência daqui para frente com os projetos do novo ciclo é que a gente reverta esse quadro e a alocação para o controlador seja maior. Até para complementar o Roberval, obrigado pela pergunta. A Elbor, nessas novas SPS, dos novos empreendimentos, a Elbor tem uma participação maior em cada projeto. Então, isso vai acabar refletindo no nosso balanço. Uma outra coisa também, né, Robert, é que, por exemplo, Fazenda Rodeio, que é a Alden, a gente não consolida no nosso balanço. Sim. Então, isso também, como ele vendeu bem, isso também impacta nessa linha, né, de resultado aí do não controlador. Perfeito.
Mais uma pergunta aqui do Marcos Antônio de Carvalho. Considerando os recebíveis de empreendimentos construídos da ordem de 320 milhões, qual montante permanecerá na carteira de alienação fiduciária da Elbor e qual montante será objeto de repasse? Obrigado novamente, Marcos, pela pergunta. Olha, Marcos, a nossa estratégia já de algum tempo é repassar o máximo possível, né? Então, a gente não pretende ficar encarteirado e as poucas unidades, o pouco volume que a gente tem ainda de casos com alienação fiduciária são de vendas antigas do passado, principalmente de imóveis comerciais. E essa carteira também, em algum momento, ela vai ser objeto também de uma securitização. Então, a nossa intenção aqui é repassar o máximo possível para reduzir esse endividamento. E a carteira de alienação fiduciária, que é pouco significativa, ela também pode ser securitizada para a gente também reduzir esse endividamento. Mais uma pergunta aqui do Watson Cardoso Xavier. Boa tarde. É possível estimar em que mês o W Residence será entregue? Boa tarde, obrigado pela pergunta. O W está na fase final, né, da parte residencial, né, porque lá a gente tem a torre, é uma torre única com apartamentos residenciais e a parte hoteleira. A parte hoteleira ela vai ficar para o primeiro tri do ano que vem, tá ok? E os residenciais para esse ano. Já se iniciou o processo aí de vistoria das unidades residenciais pela nossa equipe aí da engenharia. A parte de documentos também está tudo em ordem, a parte de habite, parte de instituição de condomínio. Então, a nossa expectativa é instalar esse condomínio do residencial ou final desse mês, ou na primeira quinzena de dezembro. Mais uma pergunta do Marcos Antônio de Carvalho. O empreendimento Trinity já foi lançado? Se sim, qual o VGV total e VGV parte Elbor? Marco Antônio, de novo, muito obrigado pela pergunta. Ele foi lançado na semana retrasada. Parte Elbor é 50%, é uma parceria com a MPD Engenharia. E o VGV em torno de 230, 240 milhões. Marcelo, tem mais uma do Marco Antônio? Vamos aproveitar. Está perguntando do Roy. Mais uma do Marcos Antônio aqui. Desculpa, Marcos, eu não tinha visto, eu vi agora. Quanto ao empreendimento Roya, existe a possibilidade de ser lançado ainda em 2023? E qual o VGV total e parte Elbor estimado? O Roya está sendo trabalhado sim para ser lançado, como eu disse anteriormente, do fechamento do quarto trimestre que tinha um lançamento para fazer é exatamente o Roya. Lá também a participação da Elbor é 50%, é uma parceria com a MPD Engenharia.
o VGV da primeira parte, que são apartamentos de 2 por andar com 220 metros quadrados, em torno de 190 milhões de reais. E eu queria destacar que esse é um produto bem diferenciado. Fica no bairro de Perdizes, mas como a gente diz, Perdizes, parte um pouco mais nobre. Fica na rua Homem de Melo, esquina com Monte Alegre. Monte Alegre. Esquina com Monte Alegre. Então, muito próximo da PUC. É um endereço de super desejado no bairro. É alto padrão, muito pouca oferta, muito pouco lançamento naquele quadrilátero. A gente começou o represamento há 15 dias atrás, já com uma visitação espontânea muito grande, muita gente indo visitar o empreendimento, nem abrimos decorado ainda, o decorado deve ser aberto mais para o final do mês, então a gente tem uma expectativa muito positiva. A gente vai sair com a torre, que tem os apartamentos maiores. Depois, para o ano que vem, nós vamos sair com a torre que vão ter os apartamentos mais compactos. Mas, de fato, a gente tem aí uma expectativa muito positiva para esse lançamento ainda esse ano. Bom, gostaríamos de agradecer a participação de todos, respondemos aqui a totalidade das perguntas. Encerramos agora a nossa apresentação e eu gostaria de passar aqui a palavra ao Henry para as considerações finais. Obrigado, Roberval. Obrigado, Marcelo. Queria agradecer também a todos que acompanharam a nossa teleconferência. Convidar quem tiver interessado. E amanhã, né, Marcelo, o nosso Soel Gurten, aqui no nosso escritório, aqui no prédio do nosso escritório aqui da Faria Lima. Queria agradecer também a nossa equipe de RI. Boa tarde a todos.